Então a Dafit foi muito pioneira na Exato. história da moda no Brasil. E o Brasil é um país muito... O brasileiro, a brasileira, a moda representa muito para o brasileiro e para a brasileira, né? Não só a parte estética, não só a parte de se sentir bonita, mas a parte até de saúde mental, né? De confiança, de poder estar... de empoderamento. Então a moda, você tá bem vestido, ou bem vestido da maneira que você considere ser bem vestido, né? Confortável, te deixa numa situação mental melhor, né? De saúde mental. O papo de hoje tem como alavanca o e-commerce de moda, que foi um dos protagonistas, né, da transformação digital do varejo brasileiro. Um mercado ainda incipiente na década passada e hoje um ecossistema altamente competitivo, né, orientado a dados, experiência do cliente e operação logística. Vamos conversar sobre tecnologia, experiência do cliente, operação logística e os desafios do varejo de moda no mercado super competitivo e ainda mais dentro de uma operação global. E hoje a gente recebe o Leandro Medeiros, CEO da Dafit, uma empresa da Global Fashion Group. E Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, né? Então, é um prazer começar o ano aqui de 2026 com uma marca tão relevante e com um CEO que tem muita história. Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, né, desafios, estratégias, erros, acertos, né? E uma pessoa com a sua trajetória, acho que contribui bastante com o varejo brasileiro. Então, Leandro, por favor, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória até chegar a CEO da Dafit, a gente está interessado em saber. Muito bom, Cláudio. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Conheço a Lynx há muito tempo, né? A gente nos bastidores já conversou um pouco sobre meu passado em outras empresas Legal. que a gente trabalhou com vocês. Espero que a experiência tenha sido boa. Tanto que eu, apesar de não estar mais lá, a Lynx continua. Sim, né? sim. Então, gosto muito do trabalho de vocês, né? Já passei vários finais de ano, dezembro, em loja, com o PDV de vocês na mão, ajudando a diminuir fila. né? Então, enfim, muito legal o trabalho todo que vocês fazem no varejo brasileiro. Bom, o que eu posso falar? O varejo sempre fez parte da minha vida, né? De maneira indireta, meu pai trabalhou a maior parte da carreira dele em grandes redes de supermercados, né? No Carrefour, no Grupo Pão de Açúcar, no Walmart. Então, passei a minha infância e adolescência acompanhando meu pai em loja. Né? Legal. Então, desde ir lá visitá-lo quando era criança durante o dia, até ir buscar ele tarde da noite no dia que ele tinha um plantão fechando loja, vendo ele trabalhar aos sábados. Então, para mim foi sempre muito próxima essa história do varejo, né? Eu depois, enfim, um outro tema do varejo, eu fiz meu MBA no COPEAD com especialização em varejo. E aí eu acabei migrando minha carreira para bens de consumo. Né? Fiquei bastante tempo na Ambev, quase 10 anos na Ambev, e depois em outras empresas de bens de consumo, né? Ou bebidas, né? Na Diageo, na Nestlé. E nos últimos 7 anos eu estou no mundo da moda. Né? Que de algum jeito tem bastante conversa também com bens de consumo, né? Sim. Mas então eu passei boa parte da minha carreira servindo o varejo, né? Acompanhando de perto o varejo, e nos últimos 7 anos na moda eu tenho pilotado muito o varejo, né? O varejo passou a ser meu dia a dia, né? Eu fui CEO da Osklen, da Mizuno, fui o Managing Director da Havaianas Internacional, fora do Brasil. Em todas as operações tinha um pedaço muito grande de lojas que a gente operava. E agora na Dafit é uma experiência diferente, porque é um varejo multimarca. Né? Eu lembro que eu reclamava que a gente tinha 5, 6 mil SKUs. Gente, não dá, temos que diminuir. Hoje eu tenho 300 mil SKUs, né? Então é muito diferente a gestão de um varejo multimarca. Então, assim, acho que essa trajetória é isso. Acho que foi um pouco de indiretamente no varejo, no meu sangue. Passei boa parte da minha carreira de bens de consumo no Brasil e, enfim, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, em Singapura. E aterrisei agora 100% no varejo, 24/7, porque é um varejo online.
né? E Leandro, desculpa te cortar, assim, eu quero falar mais dessa questão da multimarca, mas indo aqui para dar mais pano de fundo com o Dafit. A Dafit, ela nasce no momento que o e-commerce era visto assim, será? Confio, não confio? Como é que você enxerga hoje, como é que está essa questão da confiança do consumidor quando ele está comprando numa marca 100% digital? Olha, Cláudio, mudou muito, né? A gente na Dafit, a gente agora em 26, a gente completa 15 anos. Sim. E a Dafit, quando começou, tudo era mato. Então a Dafit foi muito pioneira na história da moda no Brasil. E o Brasil é um país muito... O brasileiro, a brasileira, a moda representa muito para o brasileiro e para a brasileira, né? Não só a parte estética, não só a parte de se sentir bonita, mas a parte até de saúde mental, né? De confiança, de poder estar... de empoderamento. Então a moda, você tá bem vestido, ou bem vestido da maneira que você considere ser bem vestido, né? Confortável, te deixa numa situação mental melhor, né? De saúde mental. Então a gente, essa história do brasileiro muito envolvido com isso, tornou no início mais difícil a moda entrar no mundo online. Porque até por essa preocupação com o detalhe da moda, ser tão importante na vida do brasileiro, o brasileiro estava muito preocupado em se a roupa tinha o caimento certo, se ficava bem no seu corpo, todos os detalhes que a gente conhece. E também, por um lado. Por outro lado, ainda era muito cedo no e-commerce, na história de produto vai chegar ou não vai, se eu comprar no começo de dezembro, vai chegar de presente do Natal, será que Black Friday tem desconto de verdade? Então, esse período foi um período difícil mesmo para o e-commerce, né? E a gente conseguiu aos poucos, a Dafit resolveu focar em algumas coisas, né? Primeiro, focar na operação, demonstrar para o consumidor brasileiro que era possível comprar um produto online com a confiança que ele ia chegar no período combinado. Então a gente investiu muito em centro de distribuição, a gente tem um centro de distribuição em Extrema, que é um dos mais modernos da América Latina. O segundo ponto foi a gente ter certeza que na hora que ele recebe, ele consegue trocar com muita facilidade se ele quiser. Então essa parte do caimento, essa parte do se ficou bem em mim, a gente consegue resolver com um bom processo de devolução, etc., de troca. E por último, tem um lado que para mim é o mais importante, é a curadoria. Você quando compra na Dafit, você tem um personal shopper no bolso, né? Você tá ali porque a gente investe muito em curadoria, para você poder entender exatamente o que é melhor para você dentro desse shopping de bolso que é a Dafit. Então, se você juntar esses três temas, eu acho que é a razão aí que a gente começou, desde o início, como é que a gente evoluiu para tirar um pouco essa preocupação do brasileiro em comprar moda online. Ele compra cada dia mais hoje em dia. Um ponto importante que você disse é a curadoria. Ao mesmo tempo, você é uma multimarca, né, como você disse, e, entre aspas, você acaba concorrendo com a marca, né? Como é que funciona isso e como você se diferencia? Por que o cliente não vai comprar lá no site da marca e vai comprar na Dafit? Qual é a estratégia, né, para que isso não cause conflito, né, com a marca, que é o seu principal parceiro? Tem alguns temas, né? Primeiro, a gente tem parcerias estratégicas com as principais marcas do Brasil. Parceria estratégica quer dizer, assim, a gente entende qual é o desafio da marca e qual que é o nosso desafio e desenha um desafio comum para a gente trabalhar junto. Tem grandes marcas internacionais que têm grande desafio, por exemplo, marcas de esporte, por exemplo, que tem um grande desafio de expandir em mulheres. Ou tem um grande desafio de expandir em vestuário, que vendem muito tênis. E a Dafit é uma potência em se conectar com as mulheres, né? Então a gente junta essa estratégia que a marca precisa para entregar essa conexão com as mulheres do jeito da Fit. Então esse é um exemplo de alguma coisa que a marca sozinha ou não vai fazer hoje em dia, ou vai demorar bastante para conseguir se conectar, né? Então a nossa base, a nossa credibilidade, a nossa interação com as mulheres, ou no vestuário, ou marca de vestuário querendo entrar em calçados. Então a gente ajuda muito a entrar em segmentos que a marca talvez não esteja
não esteja ainda dominando ou alinhada. Ou segmentos, ou grupos de consumidores. Então esse é um tema importante. O segundo tempo, essa parceria estratégica, né, foi-se o tempo que a Dafit, né, bagunçava os preços do mercado, né? E sim, a gente teve isso, né? Porque o mercado estava aprendendo a fazer isso. Hoje em dia, a gente tem um alinhamento muito grande com os varejistas sobre preço. Então, dificilmente a gente tem algum problema de algum preço, alguma coisa. Então, a gente tem um alinhamento muito forte com eles. Até porque quase 40% da nossa venda já é o marketplace. O marketplace, quem pilota é a marca, né? Ou seller. Então, esses são 2 temas importantes. E o terceiro tema, que também eu considero bem relevante para uma marca, no fim do dia, você pega uma marca de esporte, por exemplo, por mais que a marca queira que o consumidor se vista da cabeça aos pés com a mesma marca, a gente não vê gente andando por aí desse jeito. Né? Então a Dafit oferece a oportunidade para uma marca, por exemplo, poder colocar a peça dela num look que as mulheres e os consumidores usam. Né? Então você vai ter... como eu tô hoje, né? Tô com um tênis da Adidas, tô com uma calça da Reserva, né? E tô com uma camisa, enfim, que eu fiz, né? Que eu mandei fazer. Então, assim, isso é a realidade do brasileiro. Então, quando você coloca a sua marca nesse tipo de look, você se aproxima muito mais da realidade brasileira. E uma marca sozinha dificilmente consegue fazer isso, né? Sim. Então, essa nossa curadoria de chegar e falar, olha, esse é o look que o seu cliente está usando. Vamos colocar o seu tênis aqui, ou a sua camisa aqui, ou a sua calça aqui, junto com outras marcas tão poderosas quanto as suas, ou marcas mais jovens que a sua, ou marcas mais premium que a sua, né? Ou marcas mais cool que a sua, né? Para você poder, inclusive, ajudar a marca a se desenvolver. Então, essa curadoria e essa ajuda nesse look completo para o consumidor e a inserção da marca, eu acho que tem bastante diferencial para quem tá em parceria com a gente. E me fala um pouquinho, como a tecnologia ajuda isso? Né? Olha, a tecnologia ajuda muito, né? A gente cada vez mais conhece mais sobre os nossos clientes. No fim do dia, eu trabalhei muito tempo em varejo, atendendo varejo, que eu falei no início, e eu não tinha ideia da quantidade de dados que eu não tinha. Agora, trabalhando no varejo online, é incrível tudo que a gente sabe sobre o comportamento dos nossos clientes. E a gente usa isso para poder oferecer para esse cliente a melhor oferta possível. Né? Isso quer dizer que se a gente sabe que aquele cliente gosta de usar tênis da Adidas, gosta de usar calça da Reserva e gosta de usar uma camisa da Lacoste, a gente vai colocar para ele produtos assim ou similares. Né? Então, essa personalização ela ajuda cada vez mais a gente entregar melhor essa curadoria e esse look que os consumidores estão procurando. A gente, como a gente estava falando dos bastidores, né, acabei de chegar da NRF e eu vi uma analogia, um comentário bastante relevante. Né? Lá no passado, a gente ia para a NRF, que é a principal feira, né, e encontro do varejo mundial, né, e o Brasil é muito forte como uma das maiores delegações, e a gente via realidades que pareciam estar extremamente distantes da gente. Aí isso foi mudando e a gente começou a ver, né, temas passados que eram apostas. Né? Então, isso tá para vir para o mercado, inclusive aquele conflito vai acabar o físico, né? E vocês beberam disso, né? Sim. Uma empresa 100% digital. E agora a pauta desse ano foi muito IA, experiência do consumidor, né? E a gente viu que está muito próximo da realidade, né? Não só quanto aos temas que estão sendo tratados, muitos cases efetivos, né? Que esse era outra grande dificuldade da NRF, falava-se muito, mas mostrava-se pouco da realidade. E a gente vê o Brasil muito bem estruturado, né? Tanto nas tecnologias, né? Então IA já parece ser uma realidade para a gente. Como é que você está vendo isso na sua operação? Você acabou de citar, você tem muito dado. E a IA deve te ajudar depois a personalizar e tudo isso. Agora, vocês encaram isso como um conflito entre o trabalho humano, né, e o IA? Como é que vocês enxergam isso do papel da IA e o papel do seu profissional que hoje, né, toca essa operação no dia a dia?
Olha, Cláudio, esse para mim é um tema muito importante, né? A gente na Dafit tem se dedicado muito tempo a aprender cada vez mais. Eu, pessoalmente, passei um tempo no MIT ano passado focado nisso. Então, assim, para mim é um tema que a gente tem que ou se preparar ou você vai ficar completamente fora da realidade do mundo dos negócios, né? Eu lembro que no MIT ano passado, desculpe, eu lembro que no MIT ano passado, um dos professores falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, na época a gente estava falando de desenvolvedores, né? Uhum. O AI não vai substituir completamente os desenvolvedores de software. Mas o desenvolvedor de software que entende muito de AI vai substituir o desenvolvedor normal, né? Exato. E eu acho que isso serve para qualquer um. Eu, quando penso nisso, eu falo, opa, eu preciso ir atrás, porque o CEO que entende muito de inteligência artificial vai substituir os que estão fora. Eu quero estar desse outro lado, né? E a Dafit é a mesma coisa. Então a gente investe muito conhecimento, a gente investe muito na nossa cultura nisso, a gente incentiva muito as coisas mais simples, né? Quando a gente vai fazer uma reunião, eu mesmo, as pessoas vão apresentar alguma coisa para mim, eu pergunto, como é que foi, o que você usou de inteligência artificial para poder preparar esse material? A gente tem diversos, tem um LLM interno, né, como se fosse um chat GPT interno, tem parceria com o Google para ter Gemini, então a gente tem bastante ferramenta. Eu pergunto, o que você usou? Aí a pessoa fala, não, preparei eu mesmo para você. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, da próxima vez, volta aqui, eu queria que você gastasse só 50% do tempo que você gastou para apresentar para mim o material. Se a qualidade vier com 80% do que você mostrou hoje, eu tô ok. Legal. Quantas vezes você acha que veio com 80% só da qualidade? Nenhuma. Nenhuma. Sempre veio melhor. Então, assim, eu vi algumas outras empresas, eu converso com algumas pessoas que as empresas às vezes são contra isso, né? Não, mas quem fez foi a inteligência artificial, não foi ele. Uhum. Eu prefiro que a inteligência artificial faça com a ajuda dele. Sim. E ajude a pessoa a cada vez mais. Então isso, na Dafit, a gente chama de inteligência híbrida. Uhum. Virou até um mote para a Dafit. A gente chama de Dafit High. Dafit Hybrid Intelligence. A gente acredita muito que a inteligência artificial ela está aqui para expandir a inteligência do ser humano. E o ser humano vai ter sempre um papel, como eu comentei, da curadoria. Uhum. Entender o que é a moda para o cliente, entender essa sintonia fina do que faz diferença na tendência. Isso a gente quer sempre ter humano, a criatividade das campanhas, e a negociação com as marcas. Então tem vários temas que vão ser sempre seres humanos. Agora, esses seres humanos, com a inteligência artificial, ganham superpoderes, cara. Exato. Eu falando, por exemplo, uma pessoa média como eu, tem um QI de, 120, uma pessoa muito inteligente tem 130, um Steve Jobs tinha 140. Eu, com isso daqui, com inteligência artificial, eu tenho 500. Né? Então, assim, isso para mim é o grande shift que as pessoas passam a entender que, primeiro, que a inteligência artificial não faz para você, e segundo, que ela não vai te substituir. É você que tem que estar muito inserido nesse contexto para que você possa ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, ganhar mais tempo no seu trabalho, ganhar mais tempo com a sua família. Então é esse tipo de cultura que a gente trabalha na Dafit. É exatamente usar a inteligência artificial para expandir o potencial do ser humano. Leandro, outro tema que eu queria puxar contigo é você é uma marca 100% digital. Uhum. Né? E existem estudos, e até um CEO recentemente estava trocando a experiência dele de uma marca brasileira que opera no mercado internacional, e onde o digital é o mais forte desta operação, e ele trouxe, e assim como alguns estudos mostram, que quando ele cria pop-ups, né, aquela região, né, ele cresce o e-commerce num volume de 30% a 40%. Né? Como é que vocês encaram isso? Né? Lá atrás, né, antes da sua época, vocês tiveram uma pop-up, inclusive, né, na Oscar Freire. Como é que vocês enxergam essa estratégia? Se faz sentido ou não faz sentido? E até se pode falar mais um pouquinho, né? Tem alguma visão de futuro aí para uma marca tão forte também voltar a ter presença física? Olha, Cláudio, para mim isso que algumas marcas fazem de fazer pop-up, eu acho uma excelente estratégia. Mas eu acho uma estratégia menos de varejo e mais de marketing. Para mim, você fazer uma pop-up, ou não é nem só pop-up, né?
quando você vai, por exemplo, nas grandes lojas, As flagships. Né? as flagships que a gente vê na Oscar Freire, que a gente vê na Quinta Avenida em Nova York, vê na Champs-Élysées em Paris, aquilo para mim e para o mercado também é muito mais ligado ao marketing, né? Você quer dar uma estatura para sua marca, você quer dar uma notoriedade para sua marca, você quer deixar a marca mais premium, você quer demonstrar que a marca está ali presente naquele país fisicamente, né? Não é só alguma coisa digital que vem de longe. Então dependendo do seu desafio de marca, uma pop-up é uma resposta para isso, como é uma campanha com Google, como é uma campanha de televisão, como é uma campanha de envelopar um metrô. Então, para mim, é muito uma campanha de marketing. Eu acho que essa é mais uma resposta ao desafio de marca, que é o desafio do varejo. Legal. Né? Não acho que é um canal, pessoalmente, eu acho que não é um desafio de canal quando você fala de pop-ups, ou mesmo flagships. Eu acho que é mais uma estratégia de marketing. No nosso caso, cada vez que a gente caminha mais para as pessoas estarem mais confortáveis e mais alinhadas com o que acontece no mundo digital, a penetração sobe cada vez mais, o nosso negócio é o mundo digital. A gente gosta muito que as marcas façam esse pop-up, ou façam essas flagships, porque isso ajuda o consumidor a conhecer mais as marcas e eles, quando buscarem alguma coisa que integra as várias marcas, né, quererem ir para um shopping de bolsa, eles vão acessar a Dafit. Então, para mim é básico aí. Para mim é uma excelente estratégia de marketing. E tem muitos que concordam contigo. Sim. Inclusive, muitas operações, olhando quando a gente fala de flagship, que a conta não paga. Né? Se você olhar a operação, a conta não paga. Sim. E aí entra mas ela se justifica porque ela é uma estratégia de marketing. Não, inclusive, por exemplo, eu já liderei uma marca premium de vestuário, né? A gente, por exemplo, foi CEO da Osklen, né? Como eu comentei. E ali a gente claramente tinha uma visão. Quais eram as lojas que geravam receita, quais eram as lojas que eram para marca. Né? Para estabelecer a marca. E tem uma pequena interseção que faz as duas coisas. Vou dar um exemplo. Uma loja do Shopping Guatemi da Osklen faz as duas coisas. Né? Fala muito da marca, porque a gente está ali num dos principais pontos premium do Brasil, mas também é uma loja que vende bastante. Né? A mesma coisa de uma loja no Oscar Freire. Mas, geralmente, você tem que fazer um mix dessa estratégia. O que mais te ajuda a entregar o seu resultado do negócio, o que ajuda a marca, dependendo da situação da marca, da empresa, ela faz um mix diferente disso, dependendo da estratégia dela. Mas é isso. Voltando para a discussão do digital, mas falando de canais, né? Marketplace, né? E como é que esse modelo de marketplace trouxe para a Dafit e como ele contribui para o crescimento sustentável? Assim, como é que vocês encaram isso e qual é a estratégia nesses canais? É chave para a gente o marketplace, né? E a gente, nos últimos 2 anos, na transformação que a Dafit está passando, a gente mudou muito como a gente enxerga o marketplace. A gente, no passado, tinha um número muito grande de sellers com a gente no marketplace. E, honestamente, acho que isso atrapalhava mais a Dafit e o consumidor do que ajudava. Você atrapalha o seu search, você atrapalha o que o consumidor está procurando, ele fica poluído de um monte de coisa que não é o que ele tá buscando, e atrapalha, inclusive, o que eu tenho falado para você desde o começo do nosso papo, que é essa curadoria. Então, a gente tomou a decisão de fazer uma reformulação. Nós decidimos não trabalhar com alguns milhares de sellers do Brasil. Hoje a gente trabalha com uma quantidade pequena, né, porque é um marketplace, a gente trabalha ali com menos de 1.000 marketplaces hoje, porque a gente quer exatamente focar na curadoria, a gente quer entender exatamente qual é a complementariedade desses sellers no nosso portfólio, né, no nosso sortimento. Mas dentro dessa estratégia de ter esses sellers que são muito especificamente buscados, eles são fundamentais para a gente. A gente está apostando muito no crescimento. Né? A gente quer cada vez mais que o marketplace faça uma parte maior do nosso resultado, por várias razões. Primeiro, pensando no nosso cliente, a gente entrega um sortimento mais completo para ele, dentro desse frame que a gente quer trabalhar. A gente consegue, falando das nossas parceiras, marcas e sellers, a gente consegue trazer alguns produtos que uma marca que está híbrida com a gente, né? Ela está tanto no nosso 1P quanto no nosso 3P, algumas apostas que elas querem ter, ou alguma coisa que está além do nosso orçamento de compra para colocar no marketplace. Algumas coisas estão fora do nosso mix de margem, então tem muita oportunidade
nessa história do marketplace para a marca. E no fim, para a Dafit, né, quando a gente fala... Aqui a gente fala muito de negócio também, né, não é só da porta para fora, da porta para dentro. Para o seu caixa, marketplace é muito bom, né? Porque você não está trabalhando, não é o seu capital empregado que está ali. Né? Então, se você consegue ter um mix bom, né, do retail trazendo alto giro e alta margem para você, e o marketplace te ajudando a diminuir o capital empregado, é muito, muito bom para o seu P&L e principalmente para o seu caixa. E esse tema que você acabou de citar, né, da rentabilidade. Sim, né? O sim. varejo tradicional ele Sim. fez o caminho inverso. Né? Sim. Ele saiu do físico Sim. e enfrentou todo o desafio de ir para o dígito, Sim. e várias Sim. marcas Sim. foram Sim. apostando muito e ao mesmo Sim. tempo muitas foram desistindo, Claro. né, ao longo do caminho e estão Sim. revendo. Né? Até nas estratégias. E vocês como uma operação 100% digital. Sim. Né? Como dar rentabilidade, né? Como dar eficiência operacional. Né? O Brasil é um país, né, com uma extensão territorial, né, enorme, o custo logístico não é barato. Qual é a estratégia da Dafit e como isso, né, faz equilibrar as contas? Primeiro, para uma marca, para a indústria, é muito difícil a conta fechar. Eu sei porque eu implementei isso em algumas marcas. Sim. E sempre foi difícil. Era parte da estratégia, era importante para o mix de canal, mas realmente ganhar dinheiro e atender bem o seu cliente para uma marca, para a indústria que passou, às vezes, 100 anos vendendo no offline, é muito difícil. Porque é um bicho completamente diferente, é uma operação muito diferente. Não é simplesmente você ter uma bela loja no e-commerce. Às vezes não é simplesmente nem ter um bom plot logístico desenhado. O seu financeiro tem que ser diferente. Né? A sua área de recursos humanos de contratação tem que ser diferente. Né? É uma empresa que, mesmo de moda ou de bens de consumo, que está muito focada, passou a vida no offline, toda empresa tem um setup para entregar poucas entregas, poucas ordens, né? Poucas entregas para poucos clientes, com muito volume em cada uma delas, geralmente no final do mês para bater a meta. Sempre que eu fiz muito isso na vida, né? O e-commerce é completamente diferente, são milhares de pequenas transações a cada hora, minuto. Né? Então você faz milhares de transações muito pequenas, distribuídas muito bem ao longo do mês. Então é muito difícil você conseguir fazer essas grandes, virar esse transatlântico para o e-commerce. Então tem muita dificuldade em várias áreas, muita dificuldade para fechar a rentabilidade, muita dificuldade, e essa é muito ruim para as marcas, de prestar um bom serviço para os clientes. Porque o tempo de entrega é pior, a troca é mais difícil. Então assim, a Dafit ela resolveu focar exatamente nisso, né? Fazer o contrário. Né? A gente é especializado, então a gente sabe como tratar milhares de transações por minuto, a gente sabe como tratar milhares de entregas por hora, como é que a nossa distribuição, como ele funciona 24/7 administrando isso, então é muito diferente. Então a gente resolveu, o que a gente resolveu fazer também? Começou a vender isso para as marcas. A gente tem uma plataforma da Dafit que chama Fulfillment by Dafit, que a gente pega uma marca que já trabalha com a gente, principalmente em marketplace, ou mesmo quando é uma marca, mas principalmente marketplace, que ela, quando entra no nosso modal do 1P, a gente entrega muito rápido e com muita assertividade para os clientes. Quando a marca entrega sozinha, ela demora mais, tem problema de troca, etc. Quando a gente coloca esses produtos no nosso fulfillment, a marca automaticamente vai usar o nosso centro de distribuição, o nosso picking, o nosso packing, a nossa entrega, nossa troca, nossas promoções, tudo. Então tem um ganho de nível de serviço, de tempo de entrega, que gera uma conversão maior para as marcas e para os sellers que estão com a gente nesse Fulfillment by Dafit. Então foi uma coisa que a gente descobriu, que a gente desenvolveu para a gente, né? E a gente começou a vender para o mercado. Eu sempre falo, toda vez que eu estou com uma marca, eu falo, gente, eu sei como é difícil. Eu sei que a conta não fecha, eu sei que a gente sofre com os clientes. Então a gente está tentando cada vez mais, em prol de vender mais, nós e a marca, de trazer mais marcas para esse modelo de fulfillment pela Dafit, para as marcas. E hoje 100% baseado em Extrema. 100% baseado em Extrema. Como eu comentei, né? A gente tem um centro de distribuição que usa robôs da AutoStore, que eu acho que é a marca mais importante do mundo disso.
E a gente tem uma operação que... Eu sou um super nerd, né? Cada vez que eu vou lá, eu piro, fico olhando os robozinhos, os terminais, ele ao vivo, eu adoro. E assim, realmente é um grande diferencial para a gente poder ter estabilidade na operação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Dafit pós Black Friday no centro de distribuição, né? Eu cheguei lá, sei lá, umas 9h30 da manhã, em Extrema, e tava tudo assim, tranquilo. Não tinha ninguém andando de um lado pro outro muito, não tinha gente mexendo com pacote, não tinha correria, tava... Cara, sim, parecia um hospital. Aí eu cheguei pro nosso gerente do centro de distribuição e falei, cara, acho que eu cheguei numa hora que é a troca de turno, né? Porque o pessoal tava ali falando, não, a gente tá no pico da operação. Porque é uma operação tão azeitada pela parte de tecnologia, automação, que funciona, cara, é um relógio. E é 24/7 também 24. essa operação. Depende da época, né? Uhum. Depende da época. Em grandes picos, sim. A dificuldade que a gente tem dificuldade, às vezes, de cumprir essa promessa para um cliente de entrega, vai muito da dificuldade da logística no Brasil. Uhum. Né? É muito pulverizada, tem muito capilaridade. Tem os Correios que fazem um papel, às vezes bom, às vezes nem tão bom, sim, no Brasil. Ultimamente, para o lado do nem tão bom no Brasil. Uhum. Então, é aqui que a gente tenta melhorar mais. Né? Esse ano a gente está investindo para trocar todo o nosso sistema sistema de gestão de transportes, né? Uhum. da Dafit, para a gente poder ser melhor, para a gente poder ter mais flexibilidade nesses modais, para poder prestar um serviço melhor para os nossos clientes. Não é fácil essa parte, né? A gente cada dia está tentando fazer melhor. E como é que é a importância estratégica do Brasil e da Dafit dentro do grupo GFG, né? GFG. Olha, o Brasil é o segundo maior país da GFG, né? A GFG opera fora dos grandes mercados maduros, né? Fora dos Estados Unidos e da Europa. O maior mercado da GFG é a Austrália, o segundo maior mercado é o Brasil. Então, e principalmente na parte de rentabilidade, lá eles são maiores por razões óbvias, né? Então, por si só, o Brasil é um mercado muito grande para o grupo, né? E também, por tudo que a gente falou, né? Essa história da brasileira, a preocupação com a moda, uhum, com o detalhe, com o caimento, com a combinação das marcas, com marcas diferentes, ajuda muito o grupo a aprender. A parte de logística que a gente comentou, né? Imagina, a logística que a gente faz num país como o Brasil é muito mais complexo, por exemplo, que você faz num país como a Austrália. Sim. Apesar da Austrália ser um país quase do tamanho do Brasil, tem uma população que é 1/3 de São Paulo, né? Uhum. Então, tudo que a gente aprende aqui nessas áreas, a gente usa muito também no resto do grupo. Eu faço parte do comitê executivo do grupo, globalmente, né? Hoje de manhã a gente teve até uma reunião com esse comitê executivo do grupo, e a gente tenta sempre trocar muitas melhores práticas. Então, tem uma importância de representatividade de negócio e tem uma importância de ser um mercado, às vezes até laboratório, para poder desenvolver algumas práticas do grupo. Lá atrás a Dafit já se aventurou a sair do Brasil, né? Já teve operações fora do Brasil. Como é que está essa estratégia? Onde vocês estão hoje localizados? Hoje a gente tem uma operação na Colômbia. Tá. É uma operação que a gente é muito feliz com ela. A gente é líder de mercado na Colômbia. É o grande lugar que você busca, por exemplo, tudo relacionado a esportes, tudo relacionado a tênis. Tem um mix um pouco diferente. Aqui no Brasil a gente é mais, eu diria, mais focado num look completo, né? A gente tem talvez um shopping de bolso mais completo. Na Colômbia é mais focado em esportes, em tênis, mas a gente é líder lá, a gente tem uma operação rentável, uma operação que a gente é muito orgulhoso lá, bastante importante no mercado da Colômbia. Então temos Brasil e Colômbia na América Latina. No passado teve Chile, Argentina... Tive Chile e Argentina, foram operações... No futuro ou não? Olha, no momento não é a nossa estratégia, mas não descarto, não posso descartar qualquer coisa. No momento, nosso trabalho é fazer a operação do Brasil e da Colômbia serem cada dia melhores. E você tem uma vasta experiência no mercado internacional, né? Então... É difícil, né? Não é fácil, assim, expandir marcas brasileiras para fora não é fácil. Trabalhar em mercados que você não conhece os detalhes logísticos, por exemplo, até que a gente conhece, né? A Colômbia tem um altíssimo percentual de pagamento na entrega, né? Em dinheiro. É meio que troca. Toma a mercadoria, me dá o dinheiro, né? Porque por uma história de confiança, etc, né?
E se você não conhece isso, tem N variáveis nesse processo que a empresa, você pode imaginar, até de compliance, né? Tem um monte de problema que acontece nessa história. E até para você conseguir diminuir isso, a gente está num trabalho até diminuir esse modo de pagamento lá, você tem que conhecer intimamente a operação como a gente conhece na Colômbia. Então, não é fácil. Você montar operações fora do Brasil não é trivial. Nós estamos também com uma operação América Latina, de uma aquisição que fizemos como Linx há alguns anos, né, chama NAPSE, e a gente percebe essa mudança cultural, mudanças também do momento, né, do varejo, da maturidade do varejo. Então, e parece que não, mas cada país está num momento bem diferente. Mas se a gente se dedicar, colocar, fazer o nosso melhor, focar bastante, funciona. Na Colômbia funciona, mas você tem que estar aberto a gerenciar as variáveis, né? Não funcionou, por exemplo, na Argentina pra gente, funcionou na Colômbia. Então você tem que estar aberto a isso. Que legal. E olhando para frente, Leandro, quais tendências devem redefinir o varejo de moda no digital, né? Principalmente para o Brasil? Olha, eu falei um pouquinho no começo, né? Para mim, número 1 é a personalização, né? Quanto mais as empresas captarem de dados sobre o cliente e o cliente entender que aquilo é para poder prestar o melhor serviço para ele, né? Os dados. Quanto mais elas conseguirem tratar esses dados bem, e quanto mais elas conseguirem usar a inteligência artificial com esses dados bem tratados, mais a gente vai conseguir ser preciso na personalização das ofertas que a gente coloca na frente dos nossos clientes. Para mim, essa personalização é a maior oportunidade, porque isso gera mais conveniência, menos tempo para o cliente. Então, você vai entrar, é como se você entrasse agora e falasse assim, olha, eu tenho uma... É uma mistura de personalização com assistência na compra, né? Com chatbot, que não é mais um bot, né? É um inteligente artificial que se aproxima muito da conversa que a gente já sabe, a gente tem hoje em dia. Né? Então, para mim é muito assim, olha, é alguma coisa que a gente quer no futuro e falar assim, Dafit, eu tenho uma festa hoje à noite, vou com a minha esposa e é na casa de um amigo meu que já foi meu chefe. Como eu devo ir? E deveria aparecer para mim o meu look pronto e já no meu carrinho, porque ela já conhece meu tamanho, que marcas que eu gosto, o caimento, já sabe onde que eu gosto de receber, já sabe como eu gosto de pagar. Então a gente deveria no futuro falar assim com a Dafit e dar um comando e falar, ok, pode entregar. E sem apertar um botão e chegar na minha casa, pronto, entendeu? Então, eu acho que essa mistura de personalização com assistência, né, da compra, para mim vai ser o grande diferencial do varejo. E tem muitas outras coisas, né? Eu acho que a inteligência artificial, para mim, nesse começo, né, no começo da gente realmente fazer coisas que têm impacto, eu pessoalmente na Dafit eu resolvi focar nas coisas que reduzem o custo, aumentam a produtividade. Porque são coisas que estavam mais provadas no mercado com inteligência artificial. E a gente fez muito isso, né? Então, o foco nosso ainda é isso. A gente está numa empresa que tem uma transformação grande, um turnaround grande ainda no final, no último terço desse turnaround. Então, nosso foco foi isso, porque eu acho que são melhores práticas realmente provadas nessa parte de produtividade. Mas tem muita coisa a ser explorada na melhoria do atendimento ao cliente, na conveniência, etc. Acho que para mim essa é a grande fronteira do futuro. Um ponto que eu posso agregar aí, que a gente escutou bastante na NRF, é dentro dessa jornada de compra, né, o que eles estão apostando muito óbvio, na humanização, na personalização, e como você bem citou, mas no agente falando com a gente. Sim. Que é assim, o meu agente dizendo que, você quer e está aqui, comprei, né? Te entrego. Acho que esse é um ponto relevante e um case que a gente viu e já real, que é o exemplo que você acabou de dar, foi do Ask Ralph, né, da Ralph Lauren, projeto que eles fizeram com a Microsoft, que é exatamente isso. É um app ali e ele diz, eu tenho uma festa ou, né, eu quero presentear alguém que tem esse perfil, tal, e ele já traz ali o look que você deveria utilizar. Então isso está muito real, muito próximo da realidade e a gente já vê muitos projetos acontecendo com esse fim.
E pegando o gancho que você acabou de citar na sua jornada de transformação das etapas, né, que você citou aí em 3 etapas, que você pode dizer, qual foi seu maior aprendizado? Você saiu de um mercado que tinha esse híbrido do dígito com físico e agora você está numa operação 100% digital. E nessa jornada de transformação, o que você pode citar para a gente como o grande aprendizado desse negócio, desses seus últimos anos? Bom, acho que pessoalmente o meu grande aprendizado é viver no mundo da tecnologia, né? Como eu te falei, eu sempre fui um super nerd, eu sempre gostei do assunto e trabalhei bastante nisso no meu passado, né? Eu fui responsável por toda a parte de canais digitais, transformação digital na Alpargatas, a gente acelerou muito isso na Osklen, até antes da pandemia, e na pandemia a gente conseguiu navegar bem por isso. Mas eu nunca tinha trabalhado numa empresa 100% digital, né? Então, o meu aprendizado com tecnologia, para mim, cada dia eu aprendo uma coisa nova e eu tenho muito interesse nesse aprendizado, né? Então, eu vou muito atrás disso. Principalmente, aí eu decidi, tem muita coisa que eu não vou conseguir chegar nem perto do meu time, né? Então, é muito mais o meu trabalho é desafiar o modelo mental, né? Desafiar um pouco do que eles estão trazendo, que já são coisas excelentes sobre tecnologia. Mas eu resolvi me dedicar muito a entender mais de inteligência artificial. Porque como isso era mais novo, eu já consigo ficar perto ali da molecada sobre isso, entendeu? Sim. Então, esse foi um aprendizado pessoal grande e que não tem fim, né? Tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Outra coisa, Cláudio, que tem menos a ver com varejo, mas também tem a ver com varejo, a Dafit está indo para o seu terceiro ano está indo para o terceiro ano de um turnaround muito forte, né? Eu fiz alguns turnarounds na minha carreira em vários lugares do mundo, em diferentes indústrias, mas nunca fiz um tão completo, tão profundo, com tanto impacto no negócio que eu estou fazendo na Dafit junto com o nosso time lá. Então, ali tem muitos aprendizados, né? A gente, quando vai fazer um turnaround dessa magnitude, né? Porque pós-pandemia, a maioria dos e-commerce sofreram muito, né? O e-commerce foi um boom. Vocês estavam juntos, né? Uhum. Vocês são um dos principais parceiros do e-commerce no Brasil. Teve um grande boom durante a pandemia. A maioria dos e-commerce projetou aquele boom como um crescimento futuro, né? E investiu para isso, né? E esse crescimento não veio, né? Foi um pouco o contrário. As pessoas queriam muito mais ou físico ou omnichannel. Cresce, aumentou a penetração, mas não é de longe, assim, não é nem perto do que o e-commerce como indústria esperava que fosse. Então isso atrapalhou muito a rentabilidade das empresas e a Dafit foi uma dessas. Então esses últimos 3 anos a gente tem feito esse turnaround forte. Aí, quando você faz um turnaround nesse nível, um dos meus grandes aprendizados, você começa a empilhar decisões de alto risco. Porque se não fossem decisões de alto risco, Cláudio, elas tinham sido tomadas no passado, né? Então, assim, na hora que você entra no turnaround e fala assim, galera, ou a gente arruma a casa ou não tem um futuro, vamos começar a tomar decisões que ninguém quis tomar. Exato. Ou que são arriscadas. E aí, quando você começa aí, entra um lado estatístico, né? De probabilidade. Eu fui jogador de poker profissional, então, assim, eu gosto muito dessa parte. Então, assim, você quando empilha decisões de alto risco, né? Não importa o quanto você faça bem, alguma coisa cai do caminhão. Sem dúvida. E aí, o nível de diligência, o nível de preparo, de cuidado em cada uma das decisões que você toma, tem que ser outro, né? Então, ainda bem, a maioria das decisões de alto risco que a gente tomou funcionaram, mas teve algumas que a gente tomou que definitivamente não funcionaram, que a gente teve que aprender. Mais do que isso, né? A gente teve que, primeiro, não ter compromisso com o erro, não funcionou, vamos lá, desiste, erramos, volta o mais rápido possível, né? Eu aprendi em tecnologia que a gente tem um rollback, né? Que você conhece bem. Faz um rollback, ou mesmo quando é físico, faz um tipo de rollback também, volta, né? Esquece o erro, isso é normal, é parte do processo errar. Sim. Então, e aí também, obviamente, né? A gente passou a ter cada vez mais cuidado. Vamos contratar um fornecedor novo? Eu faço questão de falar me dá 3 CEOs de empresas que você vende esse serviço, né? A gente sofreu um pouquinho no começo, a gente acreditou um pouco em promessas no começo, no foco em custo que a gente precisava. Hoje a gente tem muito mais cuidado nesse tipo de coisa, porque, de novo, né, empilha decisões de alto risco, vai cair coisa do caminhão, o que cai do caminhão não pode ser nada tão relevante para o negócio, e você tem que rapidamente parar o caminhão, jogar para dentro de novo e seguir andando.
E esse processo de transformação numa empresa jovem, né? Se você for olhar, a Dafit é uma empresa super jovem. Então, que tem uma cultura também, deve ter uma cultura muito forte. Sim. E origem dos fundadores, né? Então, você fazer esse processo transformacional que envolve muito pessoa, né? Ontem mesmo no almoço, conversando com o CEO também de uma empresa de tecnologia, ele falou, cara, o que eu aprendi nos meus anos todos é que não necessariamente você precisa engajar o líder, né? Porque se a equipe não comprar a ideia, com certeza, sempre vai ter algum que vai influenciar para o lado negativo. Né? Então, você ter uma estratégia e como conversar efetivamente com toda a camada da companhia é a chave do sucesso ou do insucesso. É isso. Né? Porque se você não olhar para isso, a chance de algo que é super relevante, onde a liderança compra, mas quem está abaixo não compra, é bom você falar esse ponto. Eu falei de turnaround. Eu estou lançando um livro agora em 2026 chamado Turnaround na Prática, que tem aprendizados esses anos todos nisso e alguns que eu aprendi na Dafit. Tem uma coisa que a gente fala no livro que é um pouco sobre essa pessoa que é o desalinhado competente. Né? A pior coisa que você pode ter num momento de turnaround é aquela pessoa que ela é super competente, ela tem uma liderança no time e está desalinhado com você. Essa pessoa é pior para a sua liderança, para o negócio, do que aquela pessoa que não tem a competência e também não está alinhada. É pior uma pessoa muito competente desalinhada, porque ela contamina o grupo para um outro lado. Então, é difícil, né, falar num turnaround com relação a infelizmente, você tem que às vezes deixar algumas pessoas irem, né, no negócio. Mas eu sempre foco em deixar as pessoas irem, essas que são, infelizmente, as mais competentes, que não se alinham com uma visão. Porque essas são as que atrapalham as grandes transformações das empresas. E um ponto que você colocou, que também é uma grande dificuldade, que a liderança hoje sofre, né? Porque a gente está num país que tem uma relação, né, pessoal muito forte, né? Essa questão... para nós latinos é muito forte, e às vezes quando você sabe que aquele profissional não vai contribuir para esse processo, para onde você precisa chegar, mas é normal o líder falar, não, eu gosto dele, é um cara muito legal, e não faz essa transformação depois que você já investiu em tudo que você podia investir para fazer a transformação daquele líder, né, ou daquele profissional. Então, Cláudio, um outro grande desafio que... E conta mais do seu livro, né? Você trouxe aí o livro, quando vai ser lançado, dá mais pano aí pra gente. A gente vai lançar o livro no primeiro semestre, agora de 2026, né? Espero que mais no começo do que no final do primeiro semestre, tá pronto, estamos só trabalhando com a editora, chama-se Turnaround na Prática. É um livro que fala sobre os 10 principais princípios de um turnaround. É menos focado naquilo que já tem muita literatura sobre negociação de dívida, RJ, né, recuperação judicial. Sim. É menos focado na parte dívida financeira e jurídica, mas mais focada na gestão, mais focada nesses pontos que você tocou agora de liderança. Nesses 10 princípios tem pelo menos 5 que tocam pessoas, né? Então fala muito sobre isso, né? Fala sobre, por exemplo, desde o primeiro capítulo fala sobre o mandato, né? Como é que um líder num turnaround, seja ele um CEO ou um gerente de uma área que precisa ter uma transformação, como é que ele negocia, como é que primeiro ele entende e negocia o que é sucesso para ele naquele projeto, porque está numa situação grave, é uma crise, né? Não dá para tratar como condições normais de temperatura e pressão. Então você vai chegar numa crise e falar, tá bom, o que é sucesso para mim? E você, depois de ter muita clareza e formalidade nisso, você entender qual é a autonomia. Opa! O programa que você grava acontece até isso, né? Qual é a autonomia que você tem para poder entregar esse desafio. Então esse é um exemplo de primeiro capítulo. Tem outros capítulos, né? O capítulo 6 é um capítulo que fala sobre a sua autogestão, a sua autorregulação. Você, quando está gerenciando um turnaround, você passa por uma pressão mental muito acima do que é o normal no teu dia a dia. Se você não souber se cuidar, se você não souber se preparar para isso, se você não tiver a humildade de entender o que você faz bem, o que você faz mal, você não consegue não só entregar um negócio, como aquilo te deteriora como pessoa, né?
Então toca sobre diagnóstico, fala sobre uso de capital. Então são 10 princípios que foram, não é de teoria, né? É muito de prática, que a gente vai colocar no mercado agora esse ano. E uma curiosidade, né? Assim, é muito, assim, não é fácil, né? É óbvio que fazer um turnaround não é fácil, mas tomar a decisão no momento de crise ou que as coisas não estão caminhando bem, não é só mais fácil, é necessário. Exato, né? exato. Agora, também existe o turnaround quando você está, tá tudo bem, mas está tudo bem para este momento. Sim. Né? E como tomar uma decisão de turnaround numa projeção, olhando para frente. Né? Isso a gente fala um pouquinho no livro também. A gente fala de um outro approach, mas que se encaixa, que esse último capítulo do livro fala sobre o legado. Que depois que você fez o turnaround, como é que você faz para manter aquela musculatura que você desenvolveu para evitar que a empresa entre de novo naquele processo. Né? Mas depois de ter escrito o livro, uma reflexão que eu tive, Cláudio, foi que esses 10 princípios, a maioria das vezes, se encaixa sobre empresas que não estão no turnaround para evitar que ele aconteça, Exato. Que é o seu ponto. Né? Porque, assim, se você olha... tem um livro que eu gosto muito, chama Primeiros 90 Dias, que ele fala muito sobre essa curva, né, para você entender onde você chega, nos primeiros 90 dias, onde você chega. Então tem as startups, né, é uma curva, né, é quase que uma normal. Você tem as startups, você tem as empresas que estão em high growth, você tem as que estão num sucesso sustentável, você tem as que estão em empresas que precisam de realinhamento e você tem as que precisam do turnaround. Turnaround, startup, high growth e estabilidade são fáceis de você identificar. A mais difícil de você identificar é esse desalinhamento. Porque às vezes é sutil, é uma derivada, né? Porque você continua crescendo, você só cresce a uma velocidade menor. Então, quando você entende que você está aqui, é que você precisa começar a tomar as atitudes da empresa que está no turnaround, para evitar que você caia. Então, acho que uma reflexão foi isso, né? De o quanto as medidas duras que você tem que tocar no turnaround, elas têm que ser usadas nas condições normais de temperatura e pressão, para você evitar tomar elas depois, que elas vão ser mais duras, mais difíceis para você e para as pessoas que estão contigo na empresa. Boa, excelente dica. Vai ser uma ótima leitura. Vamos acompanhar aí o lançamento. Boa. Muito bom. Leandro, eu queria... a gente tá indo aqui pro final e é normal aqui no Pod a gente pedir uma indicação de alguma outra referência da executiva e do varejo para que a gente possa convidar e trazer aqui que você possa nos indicar. Né? Você tem alguma pessoa que você poderia pensar aqui? Tenho. Eu vou indicar a pessoa que escreveu o livro comigo, chama Luiz Fernando Pedrucci. Ele tem uma experiência diferente do varejo que a gente discute o dia a dia com a Lynx. Ele era o CEO da Renault, Renault Automóveis na América Latina até o ano passado. Tem uma carreira de 30 anos na indústria automobilística. A gente começou a carreira junto, fomos trainees da Renault junto. Ele continuou lá por 30 anos, eu fui ter outras aventuras na vida. E tem um lado do varejo, Cláudio, que é essa história da venda do automóvel nas concessionárias, novos, seminovos, que tem uma técnica, tanto varejo de carros novos, varejo de carros seminovos, varejo de peças, como é que você monta tudo isso? Eu acho bem interessante para trazer correlações para o varejo que a gente toca no dia a dia, né? É um cara que eu gosto muito, sou suspeito, é um dos meus melhores amigos da vida, escreveu o livro comigo, né? Então, até não falei no começo quando eu estava falando do livro. Luiz, estou falando agora, hein, cara? Senão vai brigar comigo. A gente fez o livro junto. Eu acho que é um cara que vai ter um papo ótimo com você. Não, e nos interessa muito, porque é um segmento que a gente atua também. Né? Vocês atuam também? Com PDV para concessionárias? Para concessionárias, que legal. Oficinas, né? Então, acabando aqui, eu te passo o contato, chama ele que você vai ter um papo bem legal. Business aqui, que legal. Vai ser super interessante. Legal. E é um mercado que também passou por uma transformação absurda. Total. Bom, Leandro, eu queria te agradecer, foi maravilhoso poder estar contigo, né? E eu espero que seu livro seja um sucesso, eu já estou aqui na expectativa de poder, me convida para o lançamento ali que eu quero fazer coro lá. Que bom, muito obrigado e fica aí, se você quiser deixar mais alguma mensagem, a gente está aqui de portas abertas. Tá bom. Bom, Cláudio, obrigado pela oportunidade.
É muito bom bater um papo sobre varejo, sobre as tendências, aprender da sua viagem para a NRF, né? Eu fugi do frio de Nova York nesse janeiro. E, pessoal, acho que o recado é para você procurar o seu look, para você ir na festa no final do dia, nessa semana, um presente da Fit. Show. Abraço, gente. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, meu.